E aí, fofurinhas, tudo bem? Bom, como eu sei que vocês provavelmente não estão lembrando, a Pro vai relembrar com vocês aqui rapidinho o Teorema de Tales, para que vocês possam responder as questões que eu vou passar logo depois, tá bom? Pois bem, o Teorema de Tales ele diz o seguinte: quando a gente tem retas paralelas, que são aquelas que nunca se cruzam, cortadas por duas transversais, que eu já falei para vocês que é aquelas que atravessam as paralelas, o que acontece com os segmentos? Eles ficam proporcionais, tá? No caso, quem são os segmentos proporcionais? São os que estão na mesma transversal. Por exemplo, essa transversal U, então eu tenho aqui, ó, de A até B, e na mesma transversal eu tenho de B até C. Uma dica, quando você for resolver um exercício de teorema de Tales, procura identificar com um lápis de cor, uma caneta, um marca-texto, a transversal, porque aí fica mais fácil de você colocar, ó, quais são os segmentos proporcionais. Então, segmento é um pedacinho da reta, então eu tenho esse pedacinho, AB, certo? E ele vai ser proporcional ao segmento aqui de baixo, BC. Da mesma forma, do outro lado, eu tenho a transversal V, que vai do D até o E e do E até o F. Então, a nossa outra fração da proporção é D sobre EF. Pois bem, nós temos uma igualdade de frações. Toda vez que isso acontece, significa que a primeira fração é proporcional à segunda. Então, se a gente multiplicar em cruz, o resultado vai ser o mesmo, porque elas são proporcionais. Usando esse raciocínio, a gente pode usar a regra de 3 para resolver esse exercício aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui 3 retas paralelas, cortadas por duas transversais. Numa transversal, que é essa desse cantinho aqui, eu tenho esse pedacinho valendo 5 centímetros, metros, quilômetros, depende do exercício que ele pediu. E o de baixo eu tenho 8. Então, a minha primeira fração para resolver e descobrir o valor de x vai ser 5 sobre 8. Da mesma forma, do outro lado, eu tenho uma outra transversal, que começa com segmento que mede 10, porque vai nesse pedacinho, sobre, na mesma transversal, eu tenho x. Pois bem, duas frações, uma igualdade, dá para resolver por regra de 3. Para quem não lembra, a regra de 3, a gente faz uma cruzinha aqui no meio. E quando a gente multiplicar o 5 pelo x, tem que dar o mesmo resultado do 8 vezes 10. E aí a gente consegue descobrir o valor de x fazendo uma equação de primeiro grau simples. Então, fica 5 vezes x igual a 8 vezes 10. 5x é igual a 80. Meu Deus, que letra. X é igual a 80 dividido por 5. E aqui você pode resolver de duas formas. Ou você arma a conta aqui, ó, 80 dividido por 5. Aí o 5 cabe uma vez dentro do 8, sobra 3. E aí 6 vezes 5, 30. O resultado dá 16. Ou você pode usar também o raciocínio lógico. Se fosse 40, 40 dividido por 5 dá 8. Como é 80, é o dobro de 8 é 16. Portanto, esse pedacinho aqui, para garantir que haja proporcionalidade nesse teorema de Tales, tem que valer 16. Daqui a pouquinho eu volto com outro exemplo, tá? Fica aí. Voltei, gente. Agora eu vou mostrar outro exemplo de como a gente pode resolver situações com o teorema de Tales, tá bom? Dá uma olhada aqui. Além do segmento de cima ser proporcional ao de baixo, nós temos outra informação, que é a seguinte. Esse pedacinho também vai ser proporcional ao lado inteiro, tá? Então, por exemplo, de A até B,
também é proporcional de A até C, ou seja, um pedacinho é proporcional ao lado inteiro. Só que tudo que a gente fizer de um lado, também tem que fazer do outro. Então, eu também posso afirmar que de D até E também vai ser proporcional de D até F. Um pedacinho é proporcional ao lado inteiro. Então, de D até E também vai ser proporcional de D até F. Vamos lá. Eu usei o pedacinho AB do lado esquerdo. Então, do outro lado, eu tenho que usar o pedacinho D. Embaixo, eu usei de A até C, todo esse pedaço aqui, certo? Então, do outro lado, para continuar proporcional, tem que fazer a mesma coisa. Mas, e se eu não tivesse o pedacinho de cima, tivesse o pedacinho de baixo? A mesma coisa. Eu poderia escrever B sobre C. Desculpa, o segmento BC é proporcional de A até C. Assim como o pedacinho de E até F é proporcional à parte inteira. Tá? E aí a gente diz que é um pedaço em relação ao todo, tá? Pra que eu tô mostrando isso? Olha aqui no de baixo. Nesse aqui de baixo, eu quero descobrir o valor do x. O 2 tá relacionado com o x, certo? Mas e o 4? Eu não tenho o valor desse lado. A única coisa que eu sei é que o x mais o pedaço que eu não tenho dá quanto? 12. Então, deste lado eu tenho um pedaço proporcional ao lado todo. Então, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Lembrando que primeiro a gente identifica quem são as transversais. Nesse caso aqui, a minha transversal vai do 2 ao 4, né? E essa aqui, do x até um pedacinho que eu não tenho. Como eu faço para resolver esse então, Pro? Então, vamos lá. Primeiro, vamos ao que a gente tem tanto de um lado quanto do outro. O que a gente tem dos dois lados? A gente tem o 2 e o x. Então, de um lado eu ponho 2, do outro eu coloco x. Só que agora, desse lado, a única informação que eu tenho é que dessa parte de cima até essa parte de baixo mede 12. Então, vai ficar x sobre 12. E agora, do outro lado, eu não sei quanto vale tudo isso. Né? Como eu diria no Eu, Patroa e as Crianças, tudo isso vale 2 mais 4. 2 mais 4 dá 6. Então, eu tenho também esse pedaço. Então, voltando. Toda vez que de um lado aparecer esse símbolozinho aqui, identificando que você tem a medida daqui de cima até aqui de baixo, automaticamente do outro lado, você não vai poder usar o 4. Você vai ter que usar a medida também daqui de cima até aqui de baixo, que no caso 2 mais 4 deu 6. Feito isso, é só resolver novamente por regra de 3, que aí a gente consegue descobrir o valor de x. Então, resolvendo vai ficar sempre começando pelo x, então é 6 vezes x igual a 2 vezes 12. Então, 6x é igual a 24. O 6 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 4. Essa informação ajuda a responder também o de baixo. A gente já sabe que aqui vale 4. Se tudo vale 12, esse pedaço que falta vai valer quanto? 12 menos 4 que eu já tenho, esse pedacinho vale 8. Eu não pedi, mas se eu tivesse pedido no exercício, para descobrir o valor desse pedacinho, era só fazer 12 menos x, que dá 8. Certo? Daqui a pouquinho eu volto com o terceiro exemplo, ok? Fofurinhas, mais um exemplo aqui. Só que esse aqui, olha, dá uma olhada. As paralelas continuam aqui, só que agora a gente tem algo diferente em relação às transversais. Dá uma olhada. Elas estão cruzadas. Esse aqui é o exercício típico que a maioria erra. Por quê? O que eles fazem? Eles colocam 5 sobre 2x e 15 sobre 4.
Nesse aqui é que a gente mostra a importância de você primeiro achar a transversal para ver quem é que tá proporcional na mesma transversal. No caso, ó, a prova vai começar por essa daqui, a esquerda. Eu vou começar aqui. 5. Para eu continuar nessa transversal, eu posso virar para virar para 2x? Não, porque ainda vai continuar sendo uma reta transversal. Então, para continuar, olha quem está na mesma na reta do 5. O 4. Então, vai ficar 5 sobre 4. Da mesma forma, quando a gente começa aqui da direita, ó, o 15 tá na mesma transversal do 2x. Então, vai ficar 15 sobre 2x. Mesmo esquema do que a gente fez dos outros, tá? Regra de 3 simples, graças a Deus, né? O amor da vida do pessoal de humanas, regra de 3. Vamos lá. Então, fica 5 vezes 2x é igual a 4 vezes 15. 5 vezes 2x, 10x. 4 vezes 15, 60. Então, x é igual a 60 dividido por 10. Corta os zeros. 6 dividido por 1, 6. Portanto, o valor de x é 6. Então, esse pedaço, se eu perguntasse para vocês quanto mede esse pedaço, vocês iam fazer 2 vezes 6, que dá 12. Então, o valor de x é 6 e 2 vezes 6, 12, ok? Bom, para terminar essa aulinha de hoje, falta só esse exemplo aqui, tá bom? Bom, vamos lá. O que ele tem de diferente? Primeiro, que eu identifiquei agora, ó, cada cruzamento aqui com um pontinho, tá? Cada pontinho desse eu denominei com uma letra A, B, C, D, E, F. E o que eu quero nesse exercício? Eu quero saber a distância do ponto A até o ponto B. Olhando aqui no desenho, a distância do ponto A até o ponto B vale x mais 3. Não sei nem o valor de x. Como eu vou saber quanto vale x mais 3, professor? Calma, nós vamos resolver primeiro o valor de x, depois a gente consegue descobrir o valor de A até B, que é x mais 3. De novo, qual a primeira coisa que a gente faz? Pinta as transversais. Então, aqui, ó, da flechinha aqui, a primeira transversal vai de A até B e de B até C, certo? Então, a minha primeira fração vai ser x mais 3 sobre 2. Do outro lado, nós temos de D até E e de E até F, que são os valores 15 e 6, certo? Pois bem, novamente, glória a Deus, aleluia, vamos poder usar a regra de 3, porque estamos falando de segmentos proporcionais. Só que agora aconteceu uma coisa nova que a gente não estava lembrando. Não é uma multiplicação? Só que o 6 não vai multiplicar só o x. Ele vai multiplicar o x, mas também vai multiplicar o 3. Então, para não errar esse exercício e lembrar que o 6 multiplica tanto o x quanto o 3, a gente vai colocar um parênteses aqui, ó. Certo? E aí, vai fazer, aparecer na câmera um pouquinho. 6 vezes x mais 3, certo? Igual. Do outro lado, 2 vezes 15. Tá, professora, e agora? Bom, agora a gente vai ter que relembrar uma coisinha que vocês já viram nos anos anteriores, que chama-se propriedade distributiva. Onde o carinha que tá aqui fora, caso 6, tá multiplicando tanto o x quanto o 3. Então, a gente vai fazer umas flechinhas aqui, ó. O 6 multiplica o x, mas o 6 também multiplica
o 3. Como que vai ficar então, Pro? 6 vezes x, x, 6 vezes 6x. Mais 6 vezes 3, ou 3 vezes 6, 18. E do outro lado, 2 vezes 15, 30, certo? Pois bem, agora é só resolver uma equação simples, né? Letra de um lado, número do outro, passou para o outro lado, muda a operação. Então, vai ficar 6x, letra desse lado, igual a 30. Tá somando, vai passar subtraindo. Então, vai ficar 6x. 30 menos 18, 12. Então, ficou 6x igual a 12. 6 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, 12 dividido por 6, 2. Aí é uma questão de alternativa, você vai lá e coloca a resposta 2. Bem, errou. Por quê? Porque 2 é o valor do x, mas eu não perguntei o valor do x, eu perguntei o valor do segmento AB. E o segmento AB é x mais 3. Então, no lugar do x, eu vou colocar 2, vai ficar 2 mais 3, que é igual a 5. Vamos lá? Portanto, o segmento AB é igual a 5. Aí aqui eu vou colocar 5 unidades. Porque eu não disse qual era a unidade de medida que era para vocês usarem. Então, no caso aqui, 5. Lembrando que esse 5 saiu da soma do resultado do x mais o 3 que a gente tinha aqui, tá bom? Gente, se cuidem, continuem fazendo as tarefas em casa, que logo mais a gente volta a se encontrar na escola. Um beijo, tô morrendo de saudade de vocês.